Fala pessoal, JP na área mais uma vez com vocês. Química, sapeca aí, manda boa. Mais uma função oxigenada. Vamos colocar aqui a quarta função oxigenada. Quem é ela? Aldeídos. Vamos batizar os aldeídos aqui. Conhecer os aldeídos, identificar a função, escrever nomenclatura e conhecer mais algumas propriedades. Tudo bem? Então, aldeído, função oxigenada. Além de carbonos e hidrogênios, contém o átomo de oxigênio. Beleza? Vamos conhecer o grupo funcional dos aldeídos. É esta carbonila. Tem uma ligação livre, nessa valência aqui, ó, livre. O carbono fazendo uma dupla ligação com o átomo de oxigênio e uma ligação simples com hidrogênio, ou chamado de CHO. Olha lá, CHO, uma forma mais condensada. CHO. Tudo bem? Então eu tenho essa carbonila aqui estrutural e tem ela condensada. Tá? Isso é o que caracteriza o aldeído. Não importa se são aromáticos, cadeias abertas, cadeias cíclicas, sem ser aromática, né? Mas que apresente a carbonila. E geralmente, por ela ser grande, né? Devido a impedimentos estéricos numas reações químicas, elas aparecem mais nas extremidades do que no meio da estrutura. Tá? Tudo isso em consideração aos mecanismos das reações químicas também. O sufixo, a parte final da nomenclatura, vai ser al. A própria função carrega o início aqui, ó, tá? Aldeído. A função é aldeído. Só que a nomenclatura eu escrevo no final o aldeído. Escrevo no final a terminação al, de aldeído, beleza? Então vamos lá ao primeiro exemplo. O menor aldeído possível, ele tem um átomo de carbono. Olha aqui, só acrescentei o hidrogênio, tá pessoal? Ó, fiz só o acréscimo de um hidrogênio aqui, ó. Tá? Peguei o grupo e não coloquei carbono, coloquei hidrogênio para ter o menor. Um átomo de carbono visível, um átomo de carbono, MET. Considerando as ligações simples, ó, entre hidrogênios. Considerando as ligações simples entre os hidrogênios, an. E qual que é o sufixo? Al. Nome oficial, metanal. Tudo bem? Correto? Fechou aí? Metanal é o nome do composto. Agora, quais são os nomes usuais, os nomes não oficiais para esse mesmo composto? Você conhece formol. Então, formol é um produto químico que pertence ao grupo dos aldeídos, é utilizado para aplicar em cadáveres, né? Em animais, como peixe, entre outros, né? Para poder embalsamar, para poder ficar ali como uma peça de museu, ou então aplica nos corpos, né? Dos seres humanos que partiram para esperar ali seu ente querido durante 2 dias, 3 dias. Então eles utilizam soluções de formol, que segura ali 72 horas, que corresponde a 3 dias, dependendo da solução, tá? Dependendo do estado também que está o corpo. Então, formol ou formaldeído. Qualquer uma dessas nomenclaturas não usuais corresponde ao mesmo composto em questão, metanal. Tudo jóia? Então esse composto aqui, de nome oficial metanal, apresenta essas nomenclaturas aqui não oficiais, que vocês também devem guardar aí na nosso disquinho, né, na nossa mente. Porque se aparecer nos exercícios, nas provas externas, esses nomes usuais, você tem que matar a charada lá também. Vamos ver mais exemplos de aldeídos. CH3, C, dupla OH. Pode aparecer assim também. CH3, CHO. Essa é a maneira que aparece, né, simplificada.
E essa é a estrutura. Então cabe você identificar que entre o CH3 e o próximo carbono tem ligações simples. 2 átomos de carbono, prefixo et, mais ligações simples, an, mais isso aqui me determina o aldeído. Qual é o sufixo? Al, de nome etanal. É o nome dessa função, desse composto, perdão. Etanal, o nome desse composto, tá? Agora, existe esse nome acetaldeído. Acetaldeído é um nome usual. É um nome usual, tudo bem? Esse prefixo aqui, ó, pessoal, acete, ele indica sempre 2 carbonos, tá? Não se esqueçam disso. Aonde tiver o prefixo acete, acético, acetato, acetum, que vem do latim, que significa azedo, acete sempre para 2 carbonos. Aí aldeído você já está dizendo o nome da função que carrega carbonila. Essa é a função, né, de aldeído com a carbonila presente. Olhando para cima, você vê a estrutura com a carbonila presente na extremidade com 2 átomos de carbono, tá? Mas o nome oficial é etanal. E o usual, acetaldeído. Então não tem prefixo indicando quantidade de carbono, tipo met, et, prop, but, pent. Esse prefixo ele é a parte, acete, 2 átomos de carbono. Beleza? Vamos fazer aqui mais alguns outros exemplos de aldeídos. Olha lá. Esse exemplo aqui. Hidrogênio. CH2. E esse H. Olha aí o tamanho dessa estrutura. Você já identificou a função presente. Então, vários exercícios contextualizados, o Enem cobra muito isso, e muitas universidades, nas provas de vestibulares, dá uma estrutura dessa, contextualiza, contando toda a história, e pede no final quais as funções oxigenadas presentes e nitrogenadas. Aí cria uma outra estrutura mais complexa. Você já sabe que aqui você tem o que? Aldeído. Tá certo? Do lado de cá também você tem o que? Aldeído. Então, tem 2 grupos de carbonilo, certo? Por onde você vai numerar? Pela direita ou pela esquerda? Se os carbonos das extremidades contêm a carbonila, tanto faz? Porque eles estão nas extremidades, carbono 1, carbono 1. Agora você vai desempatar, meu querido, analisando os radicais. 1, 2. Então o radical, esse radical está mais próximo da esquerda, tá? Vamos ver por lá. 1, 2, 3. Então você achou neste percurso, de lá para cá, um radical no carbono 3. Então está mais distante. Se você vem da esquerda para a direita, nesse percurso, você encontrou o primeiro radical já no carbono 2. Então essa vai ser a rota a ser escolhida. Carbono 1, 2, carbono 3, carbono 4 e o carbono 5. Certo? Então, como teve impacto nas extremidades, sempre tem a carbonila nas extremidades, por onde você vai numerar? Pelo lado mais próximo do radical agora. E o radical está mais próximo da tua esquerda do que da direita, como eu expliquei. Ó, na cadeia principal, ela tem 5 átomos de carbono na cadeia principal. Aonde tem radicais? No segundo tem um, no terceiro tem outro. E eles são radicais iguais. Quando são iguais, eu tenho aqueles prefixos di, tri, tetra e assim por diante, correto? Então aqui nós vamos escrever, ó, 2,
3 de... Pode ir dizendo o restante da nomenclatura. No segundo e no terceiro, eu tenho os mesmos radicais. Então são 2, eu digo de. Como é um carbono para cada, o prefixo que indica é met. E o radical, il. Nome de metil. Está dizendo que tem 2 metil, não é verdade? Um no segundo e o outro no terceiro? Olha lá na cadeia. 2,3 dimetil. Bacana. Acabaram os radicais. Quantos carbonos na cadeia principal? 5. 5, qual é o prefixo que indica 5? Pente. Brasil pentacampeão. Hein? A gente não fala pentacampeão? Não tem o pente que indica 5 carbonos? Então olha na lista dos prefixos. 5 é pente. Ligações simples, an. Tem 2 grupos. Olha só esse CO para dar uma entonação, tá? Agora eu vou colocar isso. Dá uma olhadinha. Pentanodial 1 e 5. Professor do céu, peraí, não entendi. Pentano. Até na letra O você sabe que é hidrocarboneto. Pentano. Considerando hidrogênio e carbono na cadeia selecionada. Pentano. Joia? Beleza. Joinha. Chuchuzinho, né? Agora veja que tem 2 grupos de carbonila. Um no 5 e o outro no primeiro. Então se são 2 grupos, se aqui você utilizou di, aqui também você vai utilizar o di, gente, ó. Só que o final agora é o quê? Al. Porque é a função aldeído. E se é a função aldeído, eu tenho que utilizar o final al. Joinha? Al. Correto? Então eu tenho pentanodial 1 e 5. Os grupos estão aqui nas extremidades. Então essa é a nomenclatura para essa estrutura que você acaba de assistir. 2 e 3, por quê? No segundo e no terceiro eu tenho os mesmos radicais. Então 2 metil. Onde eles estão? No 2, o outro no 3. Pente significa que nós temos 5 carbonos. An, porque só temos ligações simples. Esse O, ele é final de hidrocarboneto, tá? Ele é final de hidrocarboneto. Então ele finaliza com a letrinha O. E o di é porque são 2 grupos aqui iguais de aldeídos. E o al é o que define a função aldeído. Joia? Vamos fazer outros exemplos. Usando agora aqui até o aromático. Essa parte aqui do aromático sempre exige mais atenção para escrever a nomenclatura. Ó, deixa eu escrever para você aqui. Fenil ou benzil? Fenil ou benzil? Esse radical, se você considerar o radical aqui, você está enxergando o fenil ou está enxergando o benzil? Muito bem, você disse que está enxergando o benzil, mas tem outros enxergando o fenil. Tem outros alunos aí dizendo que pode ter os dois nessa mesma estrutura, correto? Correto, veremos. Considera esse aqui, ó. Que radical é esse? Fenil. Mas se você considerar até o carbono externo, olha aqui, ó. Se você considerar até ali, você tem o radical benzil. Então você tem os dois. Presta bem atenção aí, ó. Fenil. Até aqui você tem o radical fenil. Até aqui. Fenil. Essa estrutura
estrutura aqui, ó, pessoal, é o formol. Lá no início da nossa explicação sobre aldeído. Ou você chama de metanol. Olha aí a saidinha, certo? Fenil ligado ao metanol. Se você analisar essa estrutura aqui pontilhada, circuladinha, tá lá dizendo que pode ser formol, metanol ou formaldeído, porque é a cadeia principal terminada com al. Joia? E para trás, ligado a ele, tem o fenil. Tudo bem? Agora, tratando até aqui, né, até o carbono, você tem radical benzil. Então você vai ter o nome assim, ó, usual. Olha lá o nome usual. Aí eu coloco aqui o duplo O e o H que falta, tá? Para finalizar. Então toda essa estrutura que você agora acaba de ver, ela tem o nome de benzaldeído. Porque até a letra C, que é o carbono externo, até aqui, nós consideramos o radical benzil. No entanto, o nome usual é chamado de benzaldeído, né? Benzaldeído, tudo bem? E o de cima até aqui para trás é considerado fenil. E a carbonila eu chamo de metanol. Fechou aí a nomenclatura para esse mesmo composto, duas nomenclaturas. Os aldeídos nas cadeias, né, aromáticas. Olha aí. Mais um exemplo. Certinho? Então mais um exemplo aí, ó. Cadeia principal. Carbono de partida 1, carbono 2, carbono 3. E a função que você já determinou aqui na ponta, ó, não é um álcool, não é fenol, é aldeído. 2 para baixo. Olha o nome desse radical. Metil. Quantos carbonos na cadeia principal? 3. Qual o prefixo que indica 3? Olhando lá, próprio. Ligações simples entre os átomos de carbono. Qual é o afixo, né? Quando fala em afixo, nós lembramos dos tipos de ligações. O final de aldeído é al. Então você tem o que? Propanal. Quanto? 1. Que é o primeiro carbono aqui, ó. E assim você finaliza a nomenclatura oficial. Tudo jóia? 2-metil-propanal. Fechou aí? Mais uma aí, ó, aromática para fechar os aldeídos. Então nós temos carbono 1, carbono 2. Esse aqui é o carbono 2 e aqui é o carbono 1. E aí? Como que nós podemos escrever a nomenclatura para este composto? 1 e 2. No 2 eu tenho o metil. Para terminar com al, vamos ver se a gente consegue a nomenclatura oficial, né? Aqui eu tenho o radical benzil, tá, pessoal? Porque tem o C para fora aqui, ó, o carbono para a lateral. Se eu considero até ali, né, é fenil. Ó. Se eu considero até ali, é fenil. Mas se eu considerar o carbono aqui todo, eu passo a ter benzil. Então vamos aqui considerar essa parte pontilhada aqui, ó.
Então essa estrutura aqui pontilhada, você precisa buscar o nome do radical. Porque essa parte aqui de baixo, você já tem que é metanal. Tá lembrado dos aromáticos? Eu tenho aqui o metanal, que é um carbono aqui, ó, com a carbonila. Então eu chamo de metanal, formol ou formaldeído. Joinha? E todo esse radical aí para cima, qual é o nome dele? Ó, 1 e 2. Lembraram? Orto, meta ou para? Muito bem. Vizinhança, não é isso? Porque é 1 e 2. 1 e 2 você tem orto, como é que é o nome agora do radical? Benzil, fenil ou toluil? Você vai escrever exatamente o que você está pensando aí, ó. Toluil, porque vem derivado do tolueno. Tá lembrado do tolueno? O tolueno está aqui, ó. Esse é o tolueno, tá, pessoal? Esse aqui é o tolueno. Vai originar o radical orto-toluil, meta-toluil, para-toluil. Então, como está aqui, ó, o CH3, ó, 1 e a posição 2 não tem nada, então 1 e 2, olha que posição você já classifica. Orto. E o radical que origina é o toluil. Orto, toluil, metanal. Certo? É o nome da estrutura. Orto-toluil ligado ao metanal. Certinho? Vai surgindo, entre outras nomenclaturas, né? Por isso que é interessante o treino, a pesquisa, o estudo. Eu sei que é muita coisa, né? Na cabeça de vocês aí, história, matemática, física, química, mas vai aos poucos batendo na tecla da maior dificuldade que você tem no momento. É identificar a função? É escrever nomes? É a lista de radicais? A tabela dos radicais? Vai lá, que você vai conseguir. Então também posso dizer que é 2-metil-benzaldeído. Posso ter aqui o 2-metil e tudo que está para baixo, benzaldeído. Tá? Benzaldeído. Por quê? Ó? Se eu considerar 2-metil, toda essa estrutura que sobrou passa a ser o benzaldeído. Vou mostrar aqui para você o benzaldeído separadamente. A gente já fez aqui ainda agora. Parece o símbolo do Transbrasiliano, né? Ó. Isso aqui é o benzaldeído. A gente deu um exemplo aqui ainda agora. Benzaldeído. Então eu estou chamando aqui de benzaldeído. Toda essa estrutura aí. Tá? Carbono número 1. O 2 pode estar para cima ou pode estar para baixo. Onde está o CH3, ó, gente. Então diz que no segundo carbono está um radical chamado metil. E toda a estrutura que sobrou nós chamamos de benzaldeído. E assim a gente finaliza os aldeídos. Tá? Uma função orgânica oxigenada que apresenta o grupo da carbonila. Tudo bem? Enquanto isso, vocês podem pegar os roteiros que vocês estão recebendo de química, pode assistir às aulas quantas vezes vocês quiserem, vou disponibilizar o link dessas aulas para vocês, e vocês vão pausando, assistindo, resolvendo exercício, né? Se achar uma dúvida, entre em contato comigo e a gente consegue tirar essa dúvida da melhor maneira possível. Beleza? Aqui a gente fecha a quarta função oxigenada de nome aldeído. Na próxima eu volto com cetona, explicando para vocês todas as características da cetona. Abraço do JP.